chegou, a vitória chegou, a vitória chegou. Deus entrou na sua vida, a história mudou. Olá, Pastor Paulo Coelho, estou aqui com a minha família, e isso para glorificarmos o nome do Senhor no testemunho de livramento, testemunho de providência e de fidelidade de Deus. Quero ler a palavra que está escrito no livro de Isaías, profeta Isaías, capítulo 43, versículo 10, que diz: Vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, e o meu servo a quem escolhi, para que o saibais e me creais e entendais que eu sou o mesmo, e que antes de mim Deus nenhum se formou, e depois de mim nenhum haverá. A palavra também de Deus diz nesse mesmo capítulo de que quando passares pelo fogo não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Quando passares pelas águas, elas não te submergerão, porque eu, o Senhor dos Exércitos, sou contigo. Eu queria passar a palavra para minha esposa e ela vai trazer esse testemunho de um ocorrido que aconteceu conosco da quarta-feira passada para a quinta. Hoje exatamente é dia 15, então foi do dia 13 para 14. Nós tínhamos vindo do culto da família e fomos dormir, e aí eu vou deixar ela contar agora o resto. Amém? Cristina. Graça e paz, meus irmãos. É com grande alegria que nós estamos aqui realmente para glorificar o nome do Senhor, para agradecê-lo pela sua fidelidade, pelo seu amor, pelo seu cuidado nas nossas vidas. Porque nós falarmos de fé é muito fácil, é muito cômodo se falar de fé. O difícil é você viver essa fé que você prega, que você fala. E nós tivemos um privilégio dado por Deus de vivenciarmos essa fé num momento difícil, mas um momento que nós nos regozijamos no Senhor, pelo grande livramento que Ele nos deu, pelo cuidado que o Senhor teve com cada um de nós. Chegamos da igreja na quarta noite, como o pastor Paulo falou, tomamos banho, tomamos café, ficamos um pouco ali assistindo televisão e depois nós fomos dormir. Quando acordamos, na quinta-feira pela manhã, eu chamei também o pastor Paulo porque ele queria sair cedo, porque na quinta-feira é o dia do nosso estudo, e ele ia sair para comprar algumas coisas para voltar logo para casa e se preparar para a aula à noite. E ele tomou banho tudinho e se encaminhou para pegar a chave para sair. E quando ele chegou aonde nós guardamos a chave, que é aqui na antessala da cozinha... Vale salientar, em cima da Bíblia. Eu vou falar. Então, ele guarda a Bíblia em cima de uma máquina de xerox que nós temos. E em cima da Bíblia fica a chave, tanto da nossa casa como a chave do carro. E quando ele foi pegar, não estava no lugar. Eu disse: filho, não está lá no quarto? Você não deixou lá? Não, não está lá. E eu disse: só se Fabinho pegou e esqueceu, né? Pode ter levado por engano. Aí telefonamos para Fabinho e Fabinho disse que não pegou. E nessa mesma ligação, ele falando com o pai, disse assim: ô painho, o armário de manhã estava aberto. Pergunta a ela se ela foi mexer para ver alguma coisa. E quando Paulo me perguntou, eu disse: não, eu não mexi em nada. E nisso foi quando Paulo olhou lá para a grade, porque a grade estava encostada, mas ele percebeu que ela estava aberta. E veio no coração dele ele ir lá embaixo e olhar o carro. E quando ele chegou lá embaixo, realmente o carro não estava. Foi quando ele subiu e disse: filha, arrombaram a nossa casa e levaram o meu carro. E ali nós contemplamos a glória e a graça e misericórdia, o amor de Deus e o cuidado de Deus na nossa vida. Por quê? Porque bem materiais vão e voltam, o nosso Pai é o dono do ouro e da prata.
Mas o que nós vimos foi o cuidado de Deus, foi o amor de Deus, que não deixou que nós acordássemos ou tivéssemos acordado, porque muitas vezes eu particularmente, às vezes vou dormir 3 horas da manhã, e Deus nos colocou para dormir, nos anestesiou e nós dormimos. E uma coisa que nos deixa assim muito agradecido a Deus e feliz por sermos seus servos é que a porta do quarto do meu filho não tem, porque nossa casa ainda está em reforma. E meu filho também estava dormindo. A pessoa que veio aqui, ela não veio no quarto do meu filho, não arrombou a porta do quarto, porque é muito fácil a gente dar um testemunho de algo depois que passou, depois que a gente viu o resultado final. Mas em todo momento a gente viu a mão de Deus, a gente viu que o anjo do Senhor estava presente, cuidando de cada um de nós, preservando a nossa vida e nos provando, nos mostrando o quanto Ele é na nossa vida, o quanto Ele tem cuidado de nós em todas as áreas da nossa vida. Então, por essa causa, nós estamos aqui para dar esse testemunho vivo do que nós vivenciamos com o nosso Deus. Agradecemos ao nosso Deus, toda a honra, toda a glória seja dada a Ele. E queremos agradecer também porque as pessoas que ficaram sabendo, oraram, intercederam. E na sexta-feira nós saímos para resolver as coisas, passamos o dia fora. E quando nós colocamos os pés em casa à noite, o telefone tocou. E era justamente o corpo de bombeiro avisando que o carro tinha sido encontrado perto da nossa casa. E a partir daí foi aquele processo onde Paulo foi, junto com meu cunhado Bento, orientado pela própria polícia, aí ao encontro de onde o carro estava, levaram o carro lá para a garagem da polícia e no sábado pela manhã nós fomos para retirar o nosso carro de lá. Então, muito obrigada ao Senhor, muito obrigada aos irmãos que souberam, que intercederam por nós, que Deus os abençoe. E o que eu tenho a dizer é isso, nada melhor do que confiarmos plenamente no Senhor, sabendo que independente das circunstâncias, Ele é fiel, Ele está conosco. E quando Deus nos permite alguma coisa, Ele nos permite com um propósito. Assim como Satanás mexeu na vida de Jó, ele pediu a Deus a permissão. Então, quando a palavra de Deus diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles pelo qual Deus tem um propósito, né? Todo o propósito de Deus é bom, perfeito e agradável. E Deus quis nos prestigiar com essa experiência que foi maravilhosa na nossa vida. Isso serviu para nos fortalecer a nossa fé e fazermos muito mais disponíveis a Deus para que Ele opere em nós o querer e o realizar e para que Ele nos use para a honra e glória do nome dEle. É essa experiência que nós tivemos. Eu agradeço ao Senhor, agradeço a oportunidade de estar partilhando com cada um de vocês. Que Deus os abençoe. Fabinho, você quer dar alguma palavra? Quero render graças ao Senhor Deus, né, por esse livramento que Ele nos deu. E o mais importante não é uma coisa material, nossa família está bem, unida aqui hoje, podendo render graças juntos ao nome do Senhor. Né? Saber que aquela palavra que se cumpriu, que o anjo do Senhor acampa-se ao redor daquele que o teme e os livra. Né? Eu creio que o Senhor esteve conosco. Amém. Apesar de nossas falhas, apesar de tudo, Ele nos guardou, né? Bendito seja o nome do Senhor. E obrigado por cada irmão ter orado por nós, por aqueles que oram por nós sem sabermos. Que Deus abençoe vocês e recompense com toda sorte e bênçãos nas regiões celestiais. Amém. Amém. Eu queria, antes do pastor Paulo falar, eu queria dizer uma coisa a respeito dessa questão, como o Fabinho acabou de dizer, que o anjo do Senhor estava realmente conosco. Nós temos o hábito aqui em casa, em todos os dias, nós oramos e pedimos ao Senhor que o anjo dele esteja acampado na nossa casa. Não qualquer anjo, mas o próprio Senhor. Amém. Que ele esteja aqui, desde a calçada aos 4 cantos desse lugar, como também na nossa vizinhança, como também no nosso carro, no lado direito, esquerdo, na frente e atrás, dentro do nosso carro, guardando a nossa saída e a nossa chegada.
E com isso, a gente vê como o Senhor, Ele é fiel e estava presente. E nós louvamos a Deus por isso. Nós fomos saqueados, mas o Senhor nos restituiu. Glória a Deus por isso. Amém. Eu quero também complementar esse testemunho, que no nosso carro, levantando o banco onde Cristina senta, tem um local para você guardar algumas coisas. Eu ali guardo uma camisa clerical, um colarinho clerical, uma camiseta e uma estola branca e uma estola roxa, para qualquer urgência, e ali eu estar preparado para qualquer coisa. E Deus não permitiu que ele verificasse ou bolisse alguma coisa nesses paramentos, são consagrados, assim como o próprio carro é consagrado ao nosso Senhor Jesus Cristo. Eles levaram o estrepe, macaco, 2 armações de ouro, besteira, né? Mas enfim, quero também agradecer, além de agradecer em primeiro lugar a Deus, mas ao nosso pastor Elias Alves, né, que enquanto eu estava ligando para uma pessoa da minha família, que é uma autoridade, né, e Cristina ligou para o pastor Elias e ele veio correndo e foi comigo na delegacia, foi quem deu toda a assistência com relação a seguro e tudo mais, né? Mas também agradeço por todos aqueles que realmente oraram e o cuidado do nosso arcebispo, né? Justamente antes da polícia ligar, nós conversamos uns 15 ou 20 minutos, nosso arcebispo ligou, sempre com cuidado, consolando, aconselhando, né? E eu agradeço muito, muito a Deus por este grande homem, né, que Deus confiou esse grande ministério. Então, vocês vão conhecer também um pequeno vídeo que eu gravei mostrando o carro e tudo mais. Louvado, engrandecido e enaltecido seja sempre o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Glorificado seja o nome que está acima de todos os nomes, Jesus Cristo. Nós adoramos esse nome, nos rendemos a Ele, nos prostramos diante de Jesus. Amém. 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 Olá, pastor Paulo Coelho. Conforme testemunho, aqui se encontra o carro que o Senhor, dono dos céus, da terra, dos mares e de tudo quanto nela há, mandou devolver. Tudo está no seu controle. Este carro foi consagrado a nosso Senhor Jesus Cristo para glorificar o nome dele através do ministério de ensino, através do ministério da palavra e da assistência à sua igreja como um todo. E aí, meus irmãos, eu quero lembrar, até como ensino, de que é necessário que aquele que se aproxima de Deus, em primeiro lugar, creia que Ele existe e é galardoador daqueles que o buscam. Lembre-se que o Senhor, Ele é onipotente, onisciente, onipresente e soberano. Ele permite as coisas acontecerem e isso que, como testemunhas que nós somos dele, venhamos a glorificar o seu santo nome. E aí, olha aí, meu irmão, vocês vão ver, eu tenho, na verdade, numa parte do banco do carro, uma roupa completa para qualquer urgência que nós venhamos a ter com relação ao ministério. E Deus, Ele não permitiu que fosse violada, tá, a roupa que também é consagrada para o ministério. Então, meus irmãos,
Aqui se encontra uma estola. Geralmente nós a usamos em funerais e que nessa pandemia trabalhamos um bocado. Temos também aqui uma outra estola branca, tá? De cor branca, que para qualquer urgência nós também colocamos. Temos aqui uma camiseta branca, que nós colocamos para proteção da própria camisa clerical. E aqui se encontra a camisa, tá? Camisa clerical, tá? E que o Senhor não permitiu que os malfeitores viessem a tocar. Esse é o Deus que nós servimos. Tá? Esse é o Deus de que tudo está sob o seu controle. Todas as coisas a Ele pertencem e nada foge do seu controle. Então, que esta pessoa que foi, na verdade, induzida pelo inimigo de nossas almas, seja alcançada. Seja alcançada pela graça, porque não existe um justo sequer na terra. Todos pecaram e destituídos estão da sua glória. Mas eu também preciso, como ensinamento, dizer de que, dentre a soberania de Deus, o amor de Deus, ele salva, cura, liberta, coloca no leito, aleja e mata, porque a ele a vida pertence. Mas que oremos sempre pedindo a graça e a misericórdia do Senhor. Portanto, eu agradeço a Deus, que Deus me ajude muito mais prosseguir no ministério de que Ele nos confiou. Deus abençoe, em nome de Jesus. Amém. A vitória chegou, a vitória chegou. Deus entrou na sua vida, a história